Animal. Quer ver? Depois eu- Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Jai Ma. Jai Ma. Jai Sarasvati Jai Ma. Boa noite, vamos chegando. Quem sentir de abrir seu vídeo, bem-vindas, bem-vindos. Júlia, Nil, Brena, Sil, Liz, Alok, Soraya, Jordana, Carol, Raquel, Priscila e Adri. Bem-vindos, queridos e queridas, para a nossa aula introdutória do curso do Digging, que na verdade é uma aula de revisão, né, das 8 formas de fazer o Digging. Então, sou Ana Rosa, para quem não me conhece, sou instrutora de Theta Healing. Trabalho como instrutora de Theta já fazem 10 anos. Então, realmente gostei, né? Na verdade, é um chamado de alma, né? Um dos meus tempos divinos é o Theta Healing, assim. Conforme a gente vai praticando o Theta, a gente vai tendo lembranças também da gente escolhendo certos caminhos lá no quinto plano, na camada dourada, onde a gente existe no nível de alma. Então, eu tive essas lembranças, né, de estar com a Havaiana, que é a criadora do Teto, e muitas outras pessoas, muitas, inclusive muitos de vocês provavelmente estavam lá. E a gente decidindo como é que a gente traria o Theta Healing para o mundo, assim. Então, já fazem 10 anos que eu me dedico praticamente exclusivamente ao Theta Healing. E então, muita alegria conhecer vocês, né? As pessoas que eu não conheço, que eu estou conhecendo agora. Tem vários que eu conheço aqui, que já são alunos, né? Então vamos lá. Sil, eu vou pedir uma coisinha para você, a Sil tá por aí que eu vi. Lá no nosso grupo
dessa aula introdutória do Digging, se entrar mais alguém, enviar o link de novo, porque às vezes a pessoa entra no grupo e o link foi enviado antes. Aí, caso precise ficar de olho lá, tá bom? Só reencaminhar o link. Então, vamos fazer uma oração de abertura, que eu sempre gosto de começar dessa forma. Todo mundo, quem tiver de áudio aberto, pode fechar. Beleza. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, conectar com o coração, tomar uma respiração profunda, dar um sorriso com o coração. Hum. Vai levando a sua energia lá para o centro da Terra, como uma linda árvore, enraizando no coração da Terra, num lindo cristal, onde você limpa e renova a sua energia, trazendo de volta essa energia pela planta dos seus pés, trazendo ela por todo o seu corpo, nutrindo, aquecendo, dando aquele respiro assim, depois de um dia, né? Reenergizando o seu corpo, cada uma das suas células, até o topo da sua cabeça, fazendo uma linda bola de luz, imaginando a cor ou cores dessa bola de luz, colocando a sua consciência ali dentro. Lembrando que não tem certo ou errado essa meditação do Theta Healing. Você pode visualizar, você pode imaginar, você pode sentir o que for mais confortável para você. Então aqui a gente vai além do certo e errado. Então você vai subindo com a sua bola de luz, olhando a si mesmo lá do alto, olhando a terra lá do alto, no sistema solar, Pai Sol, Pai Céu. Lembrando que você é filha, filho da união de céu e terra, do amor dos dois. Então, unificando esse amor no seu coração, e a gente continua a subir, atravessando estrelas, galáxias e constelações, indo além de todo o universo. Cada vez você vai indo mais rápido e mais relaxada você fica, podendo inclusive atravessar outros universos. E aí você atravessa camadas de luz, diferentes camadas de luz, uma camada de luz dourada, de anjos, mestres e guias no topo dessa camada. E se conecta à consciência de alguma mestra ou mestre do quinto plano, Coninha, consciência crística, Maria, tantas divindades, deidades, Lakshmi, Ganesha, você pode se conectar com a mestra ou mestre que você sente mais afinidade, pedindo as bênçãos para esse encontro, para que você receba os insights que você veio buscar aqui. E você vai sendo levado mais e mais para o alto, acessando agora uma camada de sensação gelatinosa, a camada das leis que criam e regem toda a criação. Cada lei é uma cor diferente. Por isso você atravessa todas as diferentes cores do arco-íris em direção a uma névoa rosa pink, que é a lei da compaixão. E ela vai te levando mais e mais para o alto, até esse lindo portal de luz perolado branco, branco, branco. Energia da fonte criadora de tudo que é. Consciência de pai e mãe unificado. Origem, amor incondicional, também chamado de vasto espaço luminoso, onde existe apenas pura luz da fonte criadora, totalmente livre de forma. Se você vê alguma forma ainda, você pode subir mais alto e além, até encontrar
esse lugar de pura luz, de pura segurança. E aí você vai percebendo que cada uma das suas células reverbera essa energia branca perolada, cada uma das suas células é parte da fonte, podendo afirmar: eu sou sempre um com a fonte criadora de tudo que é. É como se a fonte falasse para você: relaxe em mim. Uhum. E aí você solta e se entrega completamente à energia do amor incondicional, podendo mais uma vez dar um sorriso com o coração em relembrar que você é parte da fonte. Tomando uma respiração profunda e abrindo seus olhos. Vamos que vamos. Quem tiver aí, quiser abrir o seu vídeo para eu te ver, para me conectar com você também, que está aí. Se você se sentir confortável, muito bem. Para quem chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Sou Ana Rosa, instrutora de Teta, trabalho como instrutora há 10 anos e eu sou meio suspeita para falar do Teta Healing, mas eu amo muito. Já me ajudou em todas as áreas da minha vida. Não tem uma área que eu não consegui transformar, né, com o suporte do Teta Healing. Por isso que essa aula de revisão, né, é muito importante, porque a fonte vai usar as ferramentas que você carrega. Se você estudou bonitinho o Digging e se você tem ele fresco, a fonte vai usar isso nos atendimentos. Então, um jeito da gente estar mais a serviço da fonte, né? Quando a gente estuda, se dedica. Então, preparei essa aula aqui para vocês. E aí, deixa eu botar o meu slide. Preparei até uns slides para gente. Então, essa é uma aula introdutória do Digging, que tem como objetivo também convidar para o curso do Digging desse final de semana. Então, pode ser que o seu coração ressoe, né, em vir, e aí você vem. E, como sendo uma aula introdutória do Digging, acaba sendo uma aula de revisão das 8 formas de fazer o Digging. Para quem não sabe, eu tenho uma escola chamada Alegria Compassiva, que eu fundei com a minha colega Marcela. E só para vocês terem uma ideia da importância do Digging, aqui é o nosso site, ó. Vocês estão vendo, né? Imagina. E aí, tá. E aí você pode, aqui no site, é legal de você explorar no Theta Healing, ó. A gente fez com muito carinho, muito amor esse site. Olha como é interessante. A gente tem os cursos fundamentais, então o DNA básico, o DNA avançado, o Digging, que é o terceiro curso da técnica, né? Depois você, a partir do curso do Digging, a gente abre para uma série de cursos, como Você e o Criador, né? Você e a Terra, que estão dentro aqui dos cursos de relacionamento. Outros cursos complementares, como Manifestação e Abundância. Agora eu estou dando Manifestação e Abundância 2, né? Que é uma atualização depois de 10 anos de lançado um. Então, para tudo isso aqui, qualquer tema específico que você queira aprofundar no Theta Healing, como alma gêmea, relações mundiais, que vai trabalhar muito essa semente da paz no nosso DNA, para todo e qualquer curso que você quiser, o Digging ele é importante você fazer, né? Então, esse é um curso super forte, gente. Tipo assim, você trabalha as nhacas genéticas dentro de você, né? Então, tá ali, ó, aprofundando no Digging como sendo o pré-requisito. Depois vocês podem dar uma olhada e explorar mais, né? Por exemplo, aqui, você sabia que uma imensa quantidade da sua energia vital pode estar estagnada na manutenção de ressentimentos e batalhas ancestrais? Por exemplo, Relações Mundiais é um curso muito legal de fazer antes de fazer o DNA 3, né? DNA 3 é um dos cursos de aprofundamento que a gente tem aqui, que é super interessante também, em que a gente vai trabalhar crenças do impossível, a gente vai transformar água salgada em doce, vai
fazer telecinese, né? Que é mover os objetos com o poder da mente. Mas como que a gente faz tudo isso se a gente está cheio de ressentimento ancestral, né? Por isso que relações mundiais é, né, também um dos pré-requisitos para o DNA 3. Então, eu trago isso como uma perspectiva, assim, eu acho que um dos caminhos muito legais que a gente tem no Theta Healing é a gente seguir avançando nos cursos. Eu digo isso por experiência porque eu ganhei muito, assim, quando eu fui aprofundando. Então, antigamente, olha que interessante, quando eu cheguei para o Theta Healing, na minha época, há mais de 10 anos atrás, você não precisava do digging para fazer qualquer curso. Opa, acho que tem alguém com. Você não precisava do digging para fazer qualquer curso de aprofundamento. Por exemplo, você podia fazer o avançado e ir direto para um alma gêmea. Só que lá no alma gêmea você tem que trabalhar sem crenças. E aí a Havaiana começou a perceber que não estava dando certo, porque as pessoas não conseguiam cavar a crença raiz. E aí virava um trabalho que a gente chama de band-aid, ou seja, você só faz um trabalho superficial, você não faz um trabalho profundo e realmente que consegue transformar. Por isso que aí, a partir daquele momento, a partir. Clênia, eu vou deixar o seu áudio fechadinho, tá bom, querida? Aí, agora foi. A partir daquele momento, a gente teve o digging como pré-requisito para todos os outros. E ele não era, né? E daqui a pouco, gente, o você e o criador vai ser um dos pré-requisitos para todos os outros também. Então, isso já está começando assim, né? Porque a gente precisa saber discernir qual é a voz da fonte, qual é a nossa voz. Então, tudo isso são aprofundamentos que a gente vai fazendo, né? Para a gente entender um pouquinho, eu apresentei para vocês entenderem a importância do digging, tá? Então, vamos lá. Tem gente que tem medo do digging, que eu sei, que nunca vem para o curso do digging. Isso também. Ou seja, e é interessante, para você vir para o curso de digging, você não precisa saber fazer o digging. O curso do digging, ele foi feito para você, né? Aprofundar justamente nisso. Então, navegue até as raízes do subconsciente e se liberte com o poder do amor, né? O curso do Digging, ele traz muita segurança para gente, né? Para a gente se aperfeiçoar enquanto curador. Eu tenho vários alunos que, depois de fazerem o Digging, sentem que se tornaram capazes de atender outras pessoas efetivamente, né? Então, o que eu acho mais legal no curso do Digging é que a gente vai entender cada um dos Diggings, a gente vai ter demonstração para cada um e a gente vai ter troca para cada um. Então, isso dá muita segurança, porque a gente faz 2 dias inteiros de trocas, né? A gente, obviamente, que a gente começou a introduzir como fazer o digging no DNA básico, a gente aprofunda um pouquinho no avançado, mas é o digging que vai nos trazer a experiência de todas essas trocas, né? Trocas que a gente não tem tempo exatamente de fazer todas elas nos 2 primeiros cursos. Então, aqui o que que a gente vai fazer nessa aula introdutória de revisão? A gente vai é, explicar cada um dos diggings, vai refrescar a sua memória e também o seu entendimento sobre cada um, mas não dá tempo aqui de eu demonstrar, né, cada um deles, enfim, ou de vocês trocarem. Então, essa é uma aula mais de revisão. Então, primeiro digging clássico, né? Nosso digging do medo. E é interessante, quando você vai fazendo o digging, talvez os seus. é, Você vai reverberando com aquilo que você está trabalhando na pessoa, né? Então, pode ser que durante o digging do medo, quando você vai fazer um digging de medo, você sinta medo. Eu lembro que no começo eu tinha isso. Quando eu ia fazer o medo, despertava medo em mim. Então é importante para nós, enquanto Theta Healers, se a gente quer seguir atendendo as pessoas, que a gente também vá se trabalhando, né? Para ficar mais leve para a gente. É, Não sei se vocês lembram, né? Mas o Digging do Medo, junto com o do ressentimento, ou seja, Digging 1 e 2, são a base para todos os outros Diggings.
tudo isso que eu vou colocar para vocês tá ali na apostila do DNA básico, né? Vocês têm um apêndice no final da apostila do DNA básico que tem todo esse resumo das formas de fazer o digging. E aqui a gente vai, então, dar uma aprofundadinha, né? A Vaiana, ela fala pra gente que o medo, né, no mais profundo. Então, por exemplo, quando a gente fala de medo, eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de ir na montanha. Avião e montanha são só coisas, né? O medo, ele é uma questão de você se relacionar com a coisa. Então, tem pessoas que podem ir para a montanha e podem sentir medo de estarem sozinhas. Tem pessoas que vão sozinhas para a montanha e sentem maravilhamento, silêncio, paz. Então, não é a coisa em si, não é o avião, não é medo de ter muito dinheiro, não é o dinheiro em si, mas é o como você se relaciona com a coisa, o seu relacionar-se com isso, né? O que que tem ali? Então, no medo, quando a gente trabalha com, quando o seu cliente apresenta realmente uma energia de medo, você vai usar uma pergunta principal, que é o que de pior pode acontecer se você estiver nessa situação? E depois, você pode usar tanto o que de pior acontece, ou então perguntar e depois, e depois, e depois, né? Para você ir até a raiz daquele medo. Então, eu tive uma aluna que se chama Doris, que deu o depoimento dela, que foi muito interessante, que ela tinha medo de andar de avião. E aí a gente estava num grupo de prática e eu dei um suporte para ela num digging de medo, do medo de avião. E foi assim, 10 minutos o digging dela. E aí, claro, o avião não é a questão, né? A questão é tá mais profunda. Para cada pessoa, então pode ter diferentes pessoas com medo de avião, mas para cada uma delas pode ter uma raiz diferente. No caso da Doris, era uma questão de confiança. Claro que para você entrar num avião, você tem que confiar naquelas pessoas, né? Então, se ela tinha traumas de confiança, isso estava ali no caminho. O digging do medo, de todos os diggings, ele é para ser o mais rápido, o mais direto, o mais fácil também, porque você só tem uma pergunta para fazer. E assim, confie. Isso que eu falo quando a gente está no digging. Às vezes a gente tem terapeutas de outras técnicas e tal, e às vezes você vai fazer um digging do medo e aí você lembra das suas outras técnicas, etc. O meu desafio a vocês aqui é experimenta só usar o que está sendo proposto, porque ele já é muito profundo. Você não precisa fazer mais nada. Então, qual que é o pior que pode acontecer? Qual é o pior que pode acontecer? Qual é o pior que pode acontecer? E depois, e depois, e depois. Tanto faz se você falar qual é o pior ou o que vai acontecer depois, tá? E aí você tem que ajudar essa pessoa a atravessar esse medo até encontrar a raiz. Então, ali no caso da Doris, que era questão de confiança, a gente testou depois do trabalho. Quando encontra a raiz, a gente libera, substitui, traz downloads, né? Trabalho de sentimentos. E ali no caso dela, a gente liberou. 2 semanas depois, era tipo 31 de dezembro, aeroporto de Curitiba lotado, eu indo pegar um voo. Quem estava na fila do avião? A própria Doris. E aí a gente se abraçou, pulou, aí tiramos foto, aí eu perguntei para ela desde quando que ela não voava, era desde 1982, e ela estava indo ver a família. E aí lá de dentro do avião, coisas do criador, né? Lá de dentro do avião, ela sentou bem na minha frente. Então foi muito legal, assim, foi bem tranquilo o voo todo, né? Recentemente teve uma outra aluna também que eu dei uma demonstração de digging de medo, e ela tinha medo de viajar sozinha. E a gente foi até a raiz, liberou, e ela falou: Ana, depois desse digging, poucas semanas depois eu já estava viajando sozinha. E para ela parecia que aquela memória que ela tinha de ter medo de viajar sozinha não existia. Nunca existiu. Ela tinha a sensação de que aquilo nunca existiu, porque era tão distante da realidade dela, daquele momento. Então, isso faz a gente ver como o digging do medo é muito poderoso. Eu tenho alunas também que viraram terapeutas e até enquanto terapeutas recebem ligação dos clientes falando: Nossa, eu tô aqui para embarcar no avião, tô com muito medo, não consigo entrar. Ela falou: Vai lá no banheiro, senta, fez um digging de medo rapidinho, liberou, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês no livro do
DNA básico. Ah, uma coisa importante de falar sobre o Digging do Medo é que a raiz da maioria dos medos é de que quando você morrer não vai ter nada, não vai ter a fonte, não tem Deus, né? É o medo do nada. Então, no fundo, muitas vezes você vai chegar no nada. Ou a pessoa sente que ela. Esse nada é como se fosse assim: eu estou desconectado da fonte, não tem fonte depois que eu morrer. Então, quando a gente está ali no Digging do Medo, qual é o, por exemplo, eu vou entrar no avião. Meu medo é de entrar no avião. O que que de pior pode acontecer se você for entrar no avião? O avião vai cair. O que que de pior pode acontecer? Eu morrer. A morte não é o fim do Digging do Medo. Você continue. O que que de pior pode acontecer se você morrer? Vou abandonar minha família. E o que que de pior pode acontecer se você abandonar a sua família? Eu vou deixar de cumprir meu propósito de alma. E o que que de pior pode acontecer se você deixar de cumprir o seu propósito de alma? Eu vou me distanciar de Deus, né? Eu vou estar sozinha, vou estar desconectado de Deus. Deus não vai me amar. Enfim, aí a gente sente que a gente está chegando na raiz. Como eu sei que é a raiz? Essa é uma grande pergunta. Você sabe que é a raiz porque a fonte te falou. Se você ainda não tem muita clareza da voz da fonte, você pode sentir na tua intuição que é a raiz. Às vezes a raiz tem um conteúdo emocional mais forte também, mas nem sempre. Então não é para você fazer achando, esperando que a pessoa vai chorar e aí você vai chegar na raiz. Não é exatamente assim, mas eventualmente muitas vezes tem um conteúdo emocional. E quanto mais você praticar, mais você vai tendo a sensação da raiz. E mais a fonte vai te falando, aí é a raiz. Ou seja, quando a gente encontra a raiz, a gente vai liberar aquela crença para a luz do Criador, substituir pela que o Criador trouxer e daí fazer trabalho de download de sentimentos, né? Então aqui tem o exemplo na página 157 do livro. Qual é o seu maior medo? Tenho medo de ser pobre. O que acontecerá se você ficar pobre? Pergunta a Havaiana. Ficarei na rua. E se você ficar na rua, o que vai acontecer? Irei sofrer e morrer. E se você sofrer e morrer? Eu me tornarei nada. Então, o medo real é tornar-se nada, né? De você ser nada para a fonte. Tem vários exemplos ali depois no livro, é, que são interessantes de ler, né? Então, por exemplo, o medo da mulher era de águas profundas. O que que de pior pode acontecer se você entrar na água? Eu vou me afogar. E qual é o pior de você se afogar? Eu terei de voltar de novo. Aí o Diggin segue, né? Aí o que que de pior aconteceria? Eu fracassaria em minha missão de vida. E então eu iria voltar repetidamente. Qual é o pior se você tivesse que voltar repetidamente? Eu nunca concluiria, está falando da missão dela, né? Eu estaria presa e eu nunca estaria com Deus novamente. Então você pode adivinhar que a crença raiz aqui é eu nunca estarei com Deus novamente. Gente, quando a gente liberar esse programa e substituir por eu estou sempre na presença do Criador, você pode trazer eu sou sempre amado pela fonte, né? Trazer essa consciência, trazer esses downloads também. Aí, quando a gente faz a substituição e traz os downloads e a gente completa esse trabalho, a gente pergunta para a pessoa de novo. Agora, imagina de novo esse medo de águas profundas. Como você sente, né? E aí a pessoa vai dizer: Nossa, eu não sinto mais isso. Que curioso, né? Eu não tenho mais esse medo, porque a gente foi até a raiz. Então é sempre legal também abrir o livro, dar uma lida nos exemplos, né? Tanto no livro do DNA básico, do avançado ou do Digging, se você tiver. Esse é o nosso Digging do medo. Vamos lá. Vamos para o nosso próximo, então. Esse aqui, gente, um dos meus favoritos, viu? Digging do ressentimento. O que que a Havaiana fala sobre o ressentimento? Que a gente tem tanto ressentimento que a gente poderia estar movendo os objetos com o poder da nossa mente. Então, o ressentimento ele aprisiona a nossa energia no passado, bloqueando para manifestações futuras, porque é como se a sua energia está presa no passado
E isso faz com que ela não fique disponível para o presente, para suas criações presentes e futuras. Então, a gente precisa passar pelos três passos do digging de ressentimento para liberar o ressentimento, tá? E claro que o digging de ressentimento nos vai fazer pensar em aprendizados. É um digging que traz o entendimento do que você veio aprender com essa experiência que você viveu. Então, qual é o passo um do digging do ressentimento? A gente entender o ressentimento. Eu sempre digo e acho que quando você começa um digging com uma boa compreensão inicial, te facilita muito, sabe? Então, você realmente compreender o que está sendo trabalhado aqui. Você se ressente de quem, né? Por que que você se ressente dessa pessoa? O que que eu sinto no digging? Que você tem que ter aquela calma e tranquilidade de ser um investigador da fonte. A fonte muitas vezes sussurra no nosso ouvido, na nossa consciência, quais são as perguntas também a serem feitas, né? Então, com calma, sem pressa, você entender muito bem entendido esse ponto de partida. Um bom ponto de partida gera uma boa sessão para você. Quando você está perdido numa sessão, o que que você pode fazer? Pode simplesmente enviar amor incondicional. Para e envia amor incondicional. Isso é muito transformador, gente, porque assim, se você está se sentindo perdido, quer dizer que você está se sentindo desconectado da fonte. Quando você projeta amor incondicional para aquela pessoa, mesmo que é uma pessoa que você não conhece, a primeira vez que você viu ela na sua vida, a gente tem esse potencial de sentir amor por todos os seres. Quando você desperta esse lugar de enviar amor para o outro, isso te reconecta com a energia do amor incondicional e, naturalmente, a leitura intuitiva necessária vai chegando, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se tem perguntas aqui. Quem já fez 3 vezes e ainda precisa de um dig sobre fazer digging? Pois é, cada um vai tendo seus pequenos desafios, né? Tem gente que tem desafio com o digging, tem gente que, ou seja, com o digging muitas vezes é um desafio em ser terapeuta, né? Também, de estar a serviço do processo do outro. O que ajuda muito a gente estar a serviço do processo do outro é a gente receber. Receber, 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 receber. Porque às vezes você tem dificuldade de fazer digging, de estar a serviço do processo do outro, porque você tem medo das emoções do outro. Mas normalmente, se você tem medo da emoção do outro, é porque você tem medo das suas próprias emoções. Ou seja, você está meio distante das suas emoções, né? Você tem medo de você mesmo não bancar a sua própria emoção. Mas isso se resolve em você receber, receber, receber. Por isso que a gente trocar sempre é muito importante. E é o que a Júlia falou, talvez se torne sua melhor habilidade no futuro. Foi assim que aconteceu com ela. Ju, se você quiser falar em qualquer momento, pode comentar, tá bom, querida? É, eu percebi hoje fazendo eu percebi hoje um ressentimento por uma professora quando eu tinha 7 anos. Sim, exatamente. Então, o que que acontece? Como que eu vou me tornar um bom praticante? Praticando. Não tem outro jeito, gente. Eu até hoje, eu praticamente troco sessão todas as semanas até hoje por 10 anos, viu? E no começo eu trocava às vezes quase todo dia. Era muito, muito. Que eu tive uma adolescência, né? Questões de família desestruturada, vários traumas que eu tive que batalhar, viu? Pra transformar. Que o negócio era brabo comigo, viu? Mas aí, gente, a gente tem que praticar, pratica, 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 né? Se você já veio 3 vezes no curso do DIG e veio uma quarta, né? Vê se desbloqueia dessa vez. E então vamos seguir, continuar aqui no nosso DIG de ressentimento. Passo um, entender. Opa, deixa eu projetar aqui para vocês. Então, por exemplo, eu ressinto o meu chefe. Por quê?
Não importa o quão boa seja a minha performance, meu chefe não me aceita, tá? Ou por que que você se ressente do seu chefe? Ah, porque ele me humilha. Vai pegando essas palavras que são chaves, por exemplo, meu chefe me humilha. Poxa, essa é uma palavra-chave para entender esse ressentimento. E aí, qual que é um dos pulos do gato do digging do ressentimento? É que um ressentimento ele pode ter acontecido e normalmente ele está se recriando de outros lugares, né? Então, um ressentimento com o chefe às vezes está se recriando a partir de um ressentimento com o pai. A gente vai recriando, o nosso subconsciente vai recriando aquele ressentimento com diferentes cenários, com diferentes personagens. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Aí, o nosso passo número 2. Quando isso foi criado? Então, como a gente falou, a pessoa pode ter experienciado situações similares várias vezes ao longo da vida. Qual é a pergunta que a gente vai usar? Isso já aconteceu com você no passado? Quando foi a primeira vez que isso aconteceu com você? Eu também gosto de perguntar. Então, por exemplo, a palavra-chave que a gente identificou ali foi humilhado. Então, quando foi a primeira vez que você se sentiu humilhado? Ou então, tem um outro jeito que eu gosto de perguntar também, que é: pede para a fonte te mostrar o ponto de origem de se sentir assim, por exemplo, humilhado, né? Fonte, me mostre o ponto de origem. Porque a gente. Por que que eu gosto também dessa pergunta do ponto de origem? Porque o ponto de origem ele pode até mesmo ser ancestral, até mesmo de um ressentimento. A gente pede para fonte, você vai pedir para o seu cliente, né? Então vamos até o portal de luz, e aí no portal de luz da fonte você pergunta: fonte, é comandado me mostrar qual é o ponto de origem dessa minha sensação de ser humilhado. E aí, de repente, a gente pode chegar no pai, né? Digamos que aqui a gente chegou no pai. Sim, meu pai. Ele me bateu e disse que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Então, aqui a gente está dando esse exemplo, né? Vamos dizer que a gente perguntou, ressinto meu chefe por quê? Eu fui entender o porquê. Não importa, meu chefe não me aceita ou meu chefe me humilha. E a gente pergunta, quando foi a primeira vez que você se sentiu assim humilhado? Ah, foi com meu pai. Meu pai me bateu e disse que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Só que aí que tá. Quando a gente pergunta o ponto de origem, e a gente chega nesse ponto de origem, eu tô lendo assim para vocês, né? Eu tô lendo assim, meu pai me bateu e disse que eu nunca chegaria a lugar nenhum. A realidade normalmente é muitas lágrimas, muita dor e tudo mais, né? É, o ponto de origem muitas vezes vai carregar uma carga emocional. E o que que a gente faz quando a gente acessa essa carga emocional? A gente envia amor incondicional, né? Se você está dando atendimento e o terapeuta está de olho fechado, porque está muito conectado com a fonte, é bom às vezes você abrir os olhos e olhar para o seu cliente e ver que às vezes ele está com uma cara de choro preso. Você fala, você está com alguma emoção? Pode sentir, você tem alguma tristeza, enfim, né? Você trazer acolhimento, enviar amor incondicional para quando a pessoa acessa essas informações do ponto de origem, porque às vezes é duro, né? Normalmente não é assim, meu pai me bateu, é tipo, ai, meu pai me bateu, tipo, é acessando, né, aquele ponto de origem. E aí a gente vai, uma vez que você enviou amor, que você acolheu emocionalmente a pessoa ali naquele ponto de origem, que você permitiu com que ela sinta essas emoções, porque as emoções é emotion, é energia em movimento. Se você se permite sentir aquela emoção, ela naturalmente vai fluindo, né, se reintegrando a sua energia vital. Então, aí uma vez que tá tudo mais apaziguado, a gente vai para o passo 3. Descubra a razão por trás do ressentimento. E para mim,
E a Havaiana fala que esse aqui é o grande pulo do gato do digging do ressentimento. Se você não, que na verdade o que a gente quer dizer aqui é, opa, perdão, é aprendizado. São os aprendizados. Então, vamos botar aqui. Se você não entende o aprendizado, gente, o que que vai acontecer? Você não vai liberar o ressentimento. Então, por isso que esse aqui é um grande pulo do gato. Você entender os aprendizados. Quais são as sugestões aqui? Como isso está te servindo? O que você aprendeu com isso? Mas eu gosto também de perguntar assim. Então, quando você passou por essa experiência do seu pai te batendo, o que a sua alma escolheu aprender com isso? O que que a sua alma veio aprender com isso? Ou simplesmente, quando você passou por essa experiência, o que sua alma escolheu aprender com isso? Se quiser, pode pedir para a pessoa perguntar para a fonte. Ou eu gosto também de perguntar: que virtudes, qualidades você desenvolveu ao passar por essa experiência? Como essa experiência fez de você quem você é hoje? Então, ó, por exemplo, quando você passou por essa experiência do seu pai te batendo, o que sua alma escolheu aprender com isso? Aí a pessoa pode falar: eu aprendi a como amar meus filhos. Ou seja, nunca batendo neles, nunca bater neles. Então, se a pessoa fala assim que essa experiência do pai está servindo, está ajudando ela a aprender a como amar os filhos, o que que a gente vai fazer? A liberação. Como que a gente vai liberar? Você permite liberar, uma das formas, ó, liberar seu pai de te ensinar a como amar seus filhos. E isso é muito doido, né? A Havaiana fala, às vezes alguém vem para te ensinar de uma maneira muito estranha. Então, vamos liberar o seu pai e essa memória dele te batendo, de estar a serviço de te ensinar como amar seus filhos, e que agora você já aprende seus filhos a partir da fonte, da melhor e mais elevada maneira. Da melhor e mais elevada maneira. Eu vou puxar isso aqui para cá, tá? Sem precisar dessa memória ou desse ressentimento, para te ensinar sobre isso. Puxar isso aqui para cá. Então, o que que eu quero dizer para vocês com isso que eu acho que é muito importante, ó? Eu já vou voltar aqui para o slide, para caso alguém esteja anotando. O que que é muito importante pensar assim, ó? Como que funciona o ressentimento, né? O ressentimento, ele sempre te dá, te oferece algum ganho ou algum aprendizado. Nesse exemplo que a gente está olhando, eu ressinto meu pai, eu ressinto dele ter batido em mim, então eu tô segurando na memória do ressentimento, nessa memória dele me batendo e me ressentindo disso, para me motivar a fazer diferente com os meus filhos.
E agora, o que que a gente quer fazer? Vamos liberar essa memória de estar a serviço de te ensinar a como amar seus filhos. Vamos liberar essa memória com teu pai, do que você viveu, de te ensinar como amar seus filhos. E trazer que agora você aprende a como amar seus filhos direto a partir da fonte, da melhor maneira. Tá vendo que a gente inverteu o jogo? A gente está tirando daqui uma coisa que estava te ensinando e trazendo a partir daqui, da maneira mais elevada. E é isso que vai transformar o ressentimento. Por exemplo, teve um meu irmão, durante a minha vida, ele sempre foi uma pessoa que era desafiante. Ele me dava muitas alfinetadas. Sabe alguém que fica te alfinetando, te provocando? E, enfim, é uma história muito doida. Teve um dia que eu acordei e os meus dentes estavam bem amarelados da frente. Eu fui almoçar com a minha família, com o meu irmão. E o meu irmão começou a falar do meu dente, não sei o quê. E eu fiquei muito triste, muito chateada com aquilo. Eu voltei para casa e eu fiz uma sessão de teta sobre aquilo e sobre o ressentimento que eu estava com o meu irmão. E aí, perguntando para o criador o que que eu vim aprender com essa experiência do meu irmão sempre me provocando. E o criador me mostrou que eu estava aprendendo a virtude do amor próprio. Porque quando você tem amor próprio, não importa se o outro te alfinetar, porque você está banhado do amor, você não perde o seu centro por conta disso. Então, eu percebi que ele me alfinetando era como se fosse um contrato de alma, é o que a gente faz, gente, por aí, lá no quinto plano. Ou seja, era um contrato com ele dele me alfinetar para eu aprender a virtude do amor próprio. Então, qual foi o comando que eu fiz? Fonte é comandado liberar o meu irmão de estar a serviço de me ensinar amor próprio, que agora eu já aprendo direto a partir da fonte da melhor, mais elevada, mais fácil e amorosa maneira. Lembra que a Havaiana fala, a melhor e mais elevada maneira nem sempre é a mais fácil. Então, por isso que hoje em dia eu adiciono melhor, mais elevada, mais fácil e mais amorosa maneira. Então, vocês estão entendendo? Tudo que a gente passa, por exemplo, ah, sei lá, eu tive um marido grosseiro e eu me ressinto dele. O que que a sua alma escolheu aprender com esse marido grosseiro? Ah, eu aprendi a dar limites, eu aprendi autorrespeito, autovalor. Vamos liberar, então, essa pessoa e esse ressentimento de estar a serviço de te ensinar, essa experiência que você passou que te gerou ressentimento, de estar a serviço de te ensinar essas virtudes de limites, de amor próprio, de respeito, de alto valor, e trazer que você aprende essas virtudes direto a partir da fonte, sem mais precisar dessa experiência e dessa pessoa para estar a serviço de te ensinar isso, trazendo que você já aprende direto a partir da fonte. Sim, a pessoa fala sim, e você faz o comando junto à fonte. E aí você vai transformar completamente o ressentimento. Aí a Clênia perguntou, Ana, e se o cliente achar que não aprendeu nada? Então, isso é muito interessante, né? Ó, vamos dizer assim, para doenças também, gente, por exemplo, a mulher que teve câncer de mama. Lembra quando a gente pergunta assim, o que que de melhor te aconteceu quando você teve esse câncer? Nada, não tem nada, imagina, né? Que parece uma pergunta até absurda, né? E aí, o que que você vai fazer? E se tivesse? Quando a pessoa acha que não tem nada, e se tivesse? Você tenta, Clênia, ir pelos outros caminhos. Por isso que eu dou várias possibilidades de perguntas, anota todas. E se tivesse algo que você aprendeu, o que seria? Ah, ainda não tem nada. Então a gente vai voltar aqui para as outras perguntas, ó. Que virtudes aí? Se a pessoa não aprendeu nada, Clênia, o que que você vai perguntar? Quais virtudes e qualidades você desenvolveu ao passar por essa experiência? Digamos que a pessoa foi humilhada. Quais virtudes e qualidades você aprendeu? Ah, eu desenvolvi força. Opa, isso já é uma mega virtude. Então, vamos liberar essa experiência em que você foi humilhada, de estar a serviço de te ensinar sobre força e trazer que você aprende a força a partir do Criador, sem mais precisar ser humilhada de novo, sem precisar recriar a humilhação na sua vida. Porque toda a experiência está a serviço do aprendizado. Então, a tendência é eu recriar aquela mesma experiência para aprender aquela virtude de novo, e de novo, e de novo.
Então, poxa, agora eu já aprendo força sem mais precisar recriar a humilhação. Então, a gente vai fazendo esses comandos a partir da fonte, né? Um outro jeito que eu gosto de perguntar, eu adoro, gente. Sim, ó. Imagina que você é um pássaro no sétimo plano, olhando a sua vida lá do alto. Aí você joga a bomba. Quais virtudes você desenvolveu ao viver ao passar por essa experiência? Se vocês nunca testaram essa forma, é muito legal, viu? De você se visualizar como um pássaro lá no alto, voando na luz branca perolada, e aí você olha lá do alto para sua vida numa bolha lá embaixo. E aí você se pergunta ao olhar para sua vida como uma bolha lá embaixo, você se pergunta quais virtudes e aprendizados eu vim ter quando eu passei por essa experiência. Então, o que a Havaiana nos fala é, se eu estou recriando um desafio na minha vida, seja ele financeiro, amoroso, etc, 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 o como é que isso está me servindo? O que eu vim aprender com isso, tá? Então vocês entenderam, né, que a gente permite liberar esse ressentimento que você tem com o teu pai, de estar a serviço de te ensinar amor próprio, de estar a serviço de te ensinar o perdão. Isso também é uma outra coisa muito interessante, assim, porque a gente tem muitas experiências que a gente vem justamente para aprender perdão, compaixão, né? Ou aprender sobre os seus limites, ou aprender amor próprio. Então, vamos liberar essas experiências de estarem a serviço de ensinar essas virtudes e também liberar essas pessoas de estarem a serviço de ensinar isso e trazer que a gente já aprende a partir da fonte. Pode falar, Ju. A Ju Com também é licença, instrutora, minha colega, para quem não conhece ela, maravilhosa. com licença. É, eu acho que, assim, nesse sentido, eu atendi algumas pessoas bastante racionais. Então, eu atendi muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar no Theta Healing. E uma coisa que eu percebi que funciona é acompanhar a pessoa nesse processo de entender o que que mudou. Então, essa pergunta do que mudou, eu sempre uso muito com pessoas mais racionais e que estão tendo dificuldade. Quando a pessoa não sabe o que pode ter aprendido, eu ajudo ela a olhar através do que mudou na vida dela desde que ela formou esse ressentimento, o remorso, a rejeição, enfim, mas acompanhar assim esse processo junto com ela e ela vai contando o que aconteceu, o que mudou, o que tem de diferente. Aí às vezes ela pontua, por exemplo, eu comecei a estabelecer mais limites ou eu me afastei dessa pessoa. E aí fica um pouquinho mais fácil da gente pegar sem que a pessoa fique presa assim nisso de não sabe. Gratidão, querida, maravilhosa contribuição. Então, aí, mais uma forma para vocês, né? O que mudou é, nesse sentido mais parecido com o que a Júlia trouxe, como que essa experiência fez de você uma pessoa melhor também, né? E, Clênia, você anotou ali, ó, se imagine como um pássaro lá do alto, olhando para baixo, vendo essa experiência, o que você veio aprender? Faltou esse pedaço, né? O que você veio aprender com tudo isso? Que virtudes e qualidades você desenvolveu? O que a sua alma escolheu aprender? Isso também é muito, muito bom, sabe? O que a sua alma escolheu aprender quando passou por essa experiência? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai para o digging 3 e 4, que é o digging de doença. Então, doença, a gente tem dois diggings, né? O digging 1 e o digging 2.
ambas buscam entender, primeiro, o ponto de origem dessa doença, né? E depois entender para que que ela está servindo, né? Então, por exemplo, no doença um, o porquê que a doença foi criada? Quais são as perguntas que a gente pode usar? Então, quando alguém me traz doença, eu pergunto para o criador: criador, é doença um ou doença 2 para usar? Qual pergunta que é melhor? Que vai. Você vai ver que são duas portas diferentes que vão chegar no mesmo lugar, normalmente. Então, ó, doença um, por que a doença foi criada? Então, quando foi a primeira vez que você ficou doente, o que estava acontecendo na sua vida quando você ficou doente? Por exemplo, tinha uma mulher que eu atendi que tinha uma doença na pele que era quase uma acne profunda. E ela precisava fazer cirurgia após cirurgia e não melhorava. Então, eu usei essa pergunta: o que estava acontecendo na sua vida quando você ficou doente? E ela falou: isso era tipo 30 anos atrás. Ah, eu era adolescente, morava com a minha mãe e com o meu padrasto, e o subconsciente dela foi trazendo. É, E aí a minha mãe começou a sentir inveja de mim. E aí eu comecei a desenvolver a doença na pele. E aí a gente testou a crença: eu preciso, se eu for bonita, eu vou perder o amor da minha mãe. E dizia que sim. Então, por medo de perder o amor da mãe, de chamar a atenção do padrasto, da mãe ter inveja dela, ela desenvolveu a questão na pele, né? Então a gente é um digue muito muito bom, né? É uma ferramenta muito boa para você entender as doenças. E a segunda forma de fazer o digging é entender como a doença está servindo ao cliente. Então, o que vai acontecer se você ficar completamente bem? Então, vamos voltar aqui no Diguinho, por exemplo. Outro exemplo que eu poderia dar é: o que estava acontecendo na sua vida quando você ficou doente? Eu estava no trabalho e eu estava com uma sobrecarga de trabalho muito grande, ou de repente eu estava no trabalho e meus colegas começaram a fazer bullying comigo, por exemplo. E aí eu fiquei doente. E aqui eu poderia perguntar: o que vai acontecer quando você ficar completamente bem? Ah, eu vou ter que voltar para o trabalho. E se você voltar para o trabalho, o que pode acontecer? Ah, os meus colegas vão fazer bullying comigo, por exemplo. A gente chegou no mesmo lugar, né? O que pode acontecer quando você melhorar? De que forma a doença mudou a sua vida? O que de melhor aconteceu quando você ficou doente? Que nem aquele caso lá do câncer de mama, né? O que de melhor aconteceu quando você ficou doente? Nada, imagina. E se tivesse algo, o que seria? Ah, eu fiz as pazes com a minha sogra, os meus filhos se reaproximaram, né? O meu marido voltou a ficar mais próximo de mim. Então aí você tem que testar a crença. Preciso estar doente para ser amado. Ou preciso da doença para unir a família. Novamente, podemos liberar a doença de estar a serviço de unir a família e trazer que você já aprende sobre união direta a partir da fonte. Então, também já vi gente falar assim, ó, e perguntar: o que pode acontecer quando você ficar completamente bem? Ah, se eu ficar com saúde de novo, os meus familiares vão vir pedir dinheiro para mim. Então, é assim, as estratégias do nosso subconsciente, gente, para as estratégias, o nosso subconsciente ele cria coisas assim muito loucas, né? A Havaiana mesmo fala de uma mulher que tinha um câncer terminal terrível, assim, que ela ficava muito doente, ela quase morria. Aí ela fazia uma sessão de Theta Healing e ela melhorava. Aí ela piorava de novo. Os médicos nem acreditavam como é que ela estava viva. E aí a Havaiana foi perguntar o que de melhor essa doença trazia, o que ela ganhava com essa doença. E aí ela falou: ah, o meu marido me traiu com a minha melhor amiga, então agora ele vai ter que cuidar de mim. E aí a Havaiana falou: nossa, vamos mudar isso, podemos mudar isso? A mulher falou: não, não quero mudar isso. Então, assim, também livre-arbítrio de cada um, né? Mas, muito bem. Temos muitas perguntas aqui, não sei se a gente vai conseguir responder todas, viu? Talvez a gente anota a Sil, se a Sil conseguir copiar lá no grupo, porque daí a gente pode responder, para a gente não passar, que a gente já estaria no nosso horário aqui.
Sim, Clênia, o que que você aprendeu com a diabetes? O que que você está aprendendo, né? Normalmente, o que a Vaiana fala na questão da diabetes é o que que mudou na tua vida desde que você teve essa doença, né? O que que de melhor aconteceu com essa doença? Pode por dois caminhos, pode por esse, né? O que que de melhor aconteceu? Por exemplo, meu pai, ele tem diabetes. E eu sei que uma das coisas de melhor que aconteceu com ele foi ter hábitos saudáveis, mudar de hábitos, cuidar mais de si, né? Contanto que muitas pessoas que têm diabetes têm medo de curar, porque têm medo de cair nos maus hábitos. Ou você pode ir pelo outro caminho de Digging, que seria quando essa doença começou na sua vida, o que estava acontecendo? Quando a doença é em uma criança, ou quando a criança está manifestando algo, até os 7 anos recomenda-se trabalhar nos pais, porque normalmente os pais a criança está refletindo o campo dos pais, campo de crenças. Depois dos 7, você pode fazer um digging mais lúdico. Normalmente as crianças são muito responsivas, assim, a trabalho energético, sabe? Um download às vezes já resolve, é uma coisa impressionante. Então, assim, você vai seguindo o que o criador te fala. Ah, tá. Se alguém conseguir copiar as perguntas lá, que a Sil não está conseguindo, que ela tá pelo celular. Então, vamos lá. Vamos seguir agora para o próximo digging, para a gente poder ir finalizando a nossa aula. Digging 5, né, para dar um respiro para a gente, que é o digging de manifestação. Então, esse digging a gente usa, por exemplo, para qualquer manifestação, manifestação de um trabalho, para manifestação de uma alma gêmea, para manifestação de uma casa, para qualquer coisa que você, para manifestação de dinheiro. Então, como que a gente vai fazer o digging de manifestação? Primeiro, a gente vai conduzir a pessoa à luz do Criador, porque quando ela está lá na luz da fonte, na energia branca perolada, a gente vai pedir para ela visualizar aquilo que ela quer manifestar. Então, no começo da sessão, você identificou que é uma sessão de manifestação, porque a pessoa está falando para você que ela veio para essa sessão porque ela quer a alma gêmea dela, ou ela quer mudar de trabalho, ou enfim. Então, você identificou que é uma sessão de manifestação, e sempre que a gente começa uma sessão de digging de manifestação, a gente traz a pessoa para visualizar em detalhes aquela manifestação que ela está querendo. Isso lá no sétimo plano, na luz branca perolada, porque lá na luz branca perolada, ela vai estar mais em teta. E essa visualização que ela fizer lá no Criador vai mostrar para a gente com mais facilidade quais os possíveis bloqueios para aquilo que ela está querendo criar. Então, é muito simples, na verdade, a questão do digging de manifestação. Por exemplo, todo mundo de olho aberto quer dinheiro, né? Todo mundo é um consenso que aqui, que para nossa mente consciente, que é cerca de 88 a 95%, de 5 a 12% a nossa mente consciente, é um consenso de que a gente quer dinheiro. Todo mundo concorda, né? E aí, se a gente fecha os olhos e começa a se visualizar com muito, muito, muito dinheiro, tem gente que vai sentir o corpo ficar meio duro, uma tensão ou uma preocupação. Quando você fecha os olhos e visualiza, aí você entende que o seu subconsciente tem uma força, né? Então, o objetivo do Theta Healing é sempre alinhar o consciente com o subconsciente, a mente consciente, que é cerca de 5 a 12% da nossa mente, e a mente subconsciente, que é de 88 a 95% da nossa mente. Então, a gente quer, ou seja, a gente quer que as coisas para as quais a gente tem um sim consciente, eu tenho um sim consciente para uma família feliz, para um relacionamento saudável, tenho um sim consciente para dinheiro, mas será que lá no seu subconsciente é sim também? Ou quando você fecha os olhos e visualiza, imagina, é tenso, é não, é pesado? Essa é a ideia desse digging aqui, de manifestação.
É a pessoa fechar os olhos, mas não apenas fechar os olhos, estar em conexão com a luz branca perolada para ela poder visualizar o que ela quer. E aí a gente vê na sessão se o subconsciente está tranquilo, se isso já pode ser manifestado, ou se você precisa de trabalho de crença. Então, se eu quero uma casa, onde eu viveria? Quem estaria com você? Né? O cara está manifestando 4 casas e quando ele para visualizar, ele começa a falar: Nossa, mas vai dar muito trabalho limpar. Nossa, mas não sei o quê. Teve um digging de manifestação que a gente deu no curso que uma mulher, ela tinha muita clareza, ela queria um apartamento em São Paulo com uma cozinha gourmet e ela sabia todos os detalhes. Então ela fechou os olhos e ela começou a falar como seria, como seria, como seria cada detalhe e a gente perguntou: "E aí, mas como é que você se sente nesse apartamento?" "Ah, não me sinto tão bem, sabe?" "Mas por quê?" "Porque na verdade eu queria morar numa casa." Aí, então vamos lá. E qual casa você queria? Não, mas casa em São Paulo é impossível. Não tem como comprar uma casa em São Paulo. Por que que não tem como? Então vai trabalhando essa crença. Aí, quando a gente foi ver, na verdade ela queria, realmente o que ela queria era uma casa no Tocantins, que era onde ela tinha nascido. Para estar com um quintal cheio de árvore frutífera e estar perto da família dela. E aí a gente foi. Então, se imagina, né, indo para lá. Não, mas eu não posso. Por que que você não pode? Porque o meu ex-marido, a gente tem filhos e ele é daqui de São Paulo e a minha vida sempre está a serviço da vida dos outros. Desde quando a sua vida sempre está a serviço da vida dos outros? Ponto de origem era com a mãe, né? Não era nem com o marido. Trabalhou ponto de origem, aí botou ela para se visualizar na casa em Tocantins. E agora? Como você se sente nessa casa? Agora sim, agora, né, me sinto feliz, me sinto. Então, é assim que a gente vai fazendo o nosso digging de manifestação. Depois me fala no chat, Brena, qual que é o slide que você quer tirar o print, que daí eu volto ali. Você escreve para mim que eu mostro de novo, para você tirar o print. Digging 6, digging genético. Então, a Havaiana até fala pra gente, quando a gente tá, às vezes tem um cliente com digging genético, você pode esfregar a pele, sabe? A palma da mão, para ir acessando o conteúdo do seu DNA. E é muito forte, gente. O nível genético é muito forte, muito, muito, muito. A gente carrega muita coisa. Tem cursos como Anatomia Intuitiva que eu sinto que dão um reset bem legal no nível genético, né? E às vezes, quando você está fazendo o próprio digging, o criador fala: Isso é da mãe dela, isso é do avô, da avó, etc. O criador vai te trazendo clareza. Então, são perguntas que você pode fazer no meio do digging. Essa crença é da sua mãe, essa crença é do seu pai? Eu gosto de perguntar também: tem alguém da sua família que também sente isso? Sabe quando você tem uma sensação que é genético, né? Aquele cheiro, aquele. Então, quem mais da sua família? Talvez a gente está trabalhando aqui uma rejeição que a pessoa sente, mas de repente você sente que é uma coisa genética. Quem mais da sua família sente isso? Pode também pedir para a fonte, qual é o ponto de origem dessa crença? Às vezes, quando a gente pede o ponto de origem, talvez o Criador nos leve para os ancestrais, né? Essa é uma crença dos seus ancestrais, quem mais sente isso, né? E um outro jeito de trabalhar o nível genético é perguntando se você pudesse trabalhar com seu pai ou sua mãe, qual crença você gostaria de trabalhar? Então, essa é uma das formas também da gente. O digging. Então, deixa eu voltar aqui para tirar o print do digging do ressentimento. Eu acho que tá aqui, né? Ou se mais alguém quiser tirar o print e mandar lá para o grupo, esse aqui, ok? É,
Deixa eu ver o que mais que a gente tem de perguntas aqui. Se eu faço as perguntas em voz alta, Carol, se eu estou fazendo com o cliente, sim, né? Se eu estou fazendo comigo mesmo, não necessariamente, mas você também pode fazer em voz alta ou pode escrever num papel. Pega um papel e divide em dois, você enquanto cliente e você enquanto terapeuta. E aí você pode escrever as perguntas também, tá? E o de manifestação também para botar o print, tá? Vou botar aqui, vocês podem tirar o print agora de manifestação. Jogar lá no grupo. E aí, finalmente, o Digging 7, que é o Digging do nível histórico. Vocês lembram do que é composto o nível histórico? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. O nosso nível histórico, ele é composto de, vou colocar aqui, memórias de outras vidas, ancestralidade profunda, que vocês lembram que o nível genético é até 7 gerações. A Havaiana fala que o histórico é até 14, mas eu também desconfio que pode ser além das 14. De toda forma, a gente chama de ancestralidade profunda. Ou vidas passadas, ou ancestralidade profunda, ou memórias da Terra, ou do consciente coletivo. Então, nosso nível histórico, que é aquela memória que fica no campo áurico, especialmente atrás dos ombros e pescoço, é composto por vidas passadas, ancestralidade profunda, memórias da Terra e consciente coletivo. É... Ó, exemplos de crenças. Aqui ela coloca do consciente coletivo. Diabetes é incurável, ou seja, quando um conjunto de pessoas começa a acreditar numa, numa ideia, numa crença, né? A gente gera um campo de informação. Isso é um campo de crença do consciente coletivo, por exemplo, diabetes é incurável, ou pessoas que. Tantas pessoas acreditaram que o fim do mundo estava chegando em 2012, e às vezes você ressoa com esses campos de informação. Ou pode ser até, é culpa minha que a Atlântida foi destruída, isso é uma memória de vida passada. Ou então, crenças com poder. A gente vê bastante no avançado, né? Crenças de quarto e quinto plano. Eu tenho medo de usar o meu poder. Talvez, por exemplo, um exemplo de memória de nível histórico relacionado a usar o poder. Eu fui fazer uma sessão de Theta Healing para desbloquear a leitura de futuro, que eu tinha sentido dificuldade. E ali eu acessei uma memória de vida passada em que eu fazia muitas leituras de futuro. E numa dessas leituras eu vi que tudo ia se destruir e eu achei que era culpa minha, que pelo fato de eu estar vendo que aquilo ia acontecer, aquilo, aquilo iria acontecer pelo fato de eu estar visualizando aquilo. Então aí fiz a cura e aí desbloqueou. Mas isso era uma memória do nível histórico, ou seja, de uma vida passada, e questões de usar o nosso poder, que envolve os nossos poderes psíquicos, tem a ver muitas vezes com essas vidas passadas. E também aqui a gente tem os votos, né? Tem o voto de pobreza, tem o voto de castidade, tem o voto de solidão. Em algum nível, você pode testar, em algum nível tem o voto de pobreza, castidade, solidão, é, celibato, etc. Então, isso também são votos, às vezes, que você fez em outras vidas. De repente, você era uma freira e fez aquele voto, e essa energia também está te influenciando nessa vida atual. Então, uma das perguntas que a gente mais faz quando a gente testa uma crença do nível histórico é: qual o ponto de origem dessa crença? Criador, me leve ao ponto de origem. E aí, muitas vezes, o Criador vai levar numa memória de vida passada, tá? Onde aquilo começou.
E aí, gente, quando a gente fala, por exemplo, e aí a gente descobriu que a gente tem um voto de pobreza. Então, a gente pode fazer o comando fonte, é comandado finalizar, concluir e completar todo e qualquer pacto, voto, juramento, contrato, casamento e obrigação em ser pobre, por exemplo. É, Por isso que é importante a gente se atentar, hein? Lembra quando a gente era jovenzinho, que a gente estava apaixonado e a gente vai lá e prendeu o cadeado na ponte? Esse tipo de coisa que a gente faz? Ou juramento de amor eterno e etc. Depois a gente tem que fazer esses comandos aqui para liberar. Finalizar, concluir, completar pacto, voto, juramento, contrato, casamento, obrigação. Então aqui envolve o voto de pobreza, de castidade, etc. Tá? Então eu gosto de sempre colocar tudo isso nesse comando. E uma vez que você acessa uma memória de vida passada, o que que a gente faz também? Pede para a fonte para completar. Então, para vidas passadas, completar. Ou seja, você não precisa mais daquela memória, daquela vida para aprender, né? Seja lá o que você veio aprender. Já está, marcar como completo. Dá um check. Sabe quando você dá um check, aquele vizinho assim, tipo, foi, né? Então a gente completa para que aquela memória dessa vida passada não fique, não siga te influenciando mais, né? E por último, o nosso digging do impossível. Deixa eu ver aqui como é que a gente está. Temos muitas perguntas pelo visto. É, Vamos lá. O nosso digging do impossível. Esse é um dos mais legais, assim, né? Então, libera o nosso corpo e o nosso ser da ilusão da terceira dimensão e das limitações de tempo e espaço, para começar a expandir as nossas capacidades intuitivas que serão essenciais para o DNA 3, para a gente fazer o que a gente faz no DNA 3. Então, quais são as perguntas que a gente usa para o digging do impossível? O que aconteceria se você pudesse fazer isso? Por que isso é impossível? Quem te disse que era impossível? Então, por exemplo, no curso do digging a gente vai trabalhando cada um desses diggings, inclusive o do impossível, em que a gente vai ver, bom, o que que será que você considera impossível? Para mim, voar é impossível, ou transformar água salgada em doce, ou mover os objetos. Deixa eu ver se eu tenho meu brinquedinho de telequinésia. Esse é um brinquedinho que a gente usa lá no DNA 3. Outros cursos também, né? Como Criança Intuitiva em Mim. Ó, esse é um brinquedinho básico de telecinese. Claro que eu não vou, para usar ele, a gente não fica segurando no ar, né? A gente coloca num lugar estável, fecha janelas e portas para não ter vento. Mas ele é um brinquedo que, nossa, é muito incrível, porque ele é bem colaborativo, tipo, ele gosta muito de se movimentar. Então, é, quando a gente vai aprofundando nas crenças do impossível, a gente vai conseguindo mais e mais e mais fazer certas práticas que são as práticas ensinadas no DNA 3, né, como telecinese. É muito mágico, gente, quando, na verdade, a ideia do DNA 3 e da telecinese é entender que tudo tem livre-arbítrio e que tudo tem consciência, inclusive a matéria inanimada, e que você pode convidar a consciência dessa matéria a se mover com você. Então, é muito legal, assim, acho que tem uma aula que é a aula introdutória do DNA 3, quem quiser assistir tá lá no, na nossa comunidade Escola da Alegria Compassiva, que daí eu mostro também um videozinho de eu movendo esse objeto aqui.
E assim, não é só mover um pouquinho, gente, ele fica girando sem parar por 10 minutos, assim, coisa muito impressionante, sabe? Muito, muito divertido. E o momento em que esse objeto mais moveu foi justamente quando eu estava em teta profundo, conectado com ele, e eu convidei, quer se mover comigo? Começou a girar, 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 girar sem parar. Então, isso é telecinese. Aí a gente tem, né, a Havaiana, por exemplo, vai lançar o DNA 5 no ano que vem, final do ano que vem, que vai ensinar as pessoas a se teletransportarem. Não sei se eu vou estar lá ainda, que eu estou praticando o DNA 3 e ainda vou fazer o DNA 4, que eu ainda nem fiz o 4, né? O 4 meio que chegou há pouco tempo, né, no Brasil. Então, é para isso que serve o nosso Digging do Impossível, viu? Para a gente relembrar habilidades. Por exemplo, a bilocação é uma das habilidades que a gente vê, que a gente pratica no DNA 3, gente, e vocês ficariam surpresos. Tem muitos alunos que estão aqui que vieram para o DNA 3. A Silvana estava presente, ela é minha testemunha. No último DNA 3 que a gente fez, nas práticas de bilocação. Bilocar é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, quando você faz a bilocação, você lembra que você é um ser multidimensional. A Silvana deu jóia. Você é um ser multidimensional. Então, as práticas do DNA 3, elas são para você ir além das limitações de achar que você está limitado pelo espaço-tempo, por apenas esse corpo. Por exemplo, uma vez que eu me biloquei foi. Eu estava no México, era pandemia, eu tinha acabado de chegar no aeroporto e eu estava indo fazer o Master in Science lá em Montana. E aí a gente tinha que pegar um ônibus e atravessar um viaduto bem estranho. E eu tinha passado o voo inteiro em teta profundo, em comunhão com o avião, mandando amor incondicional, fazendo várias práticas. E aí, automaticamente, quando eu pensei que eu tinha que passar pelo viaduto, parte de mim, eu vi o meu ser em luz indo até o viaduto, dando uma olhada, vendo que estava tudo bem e voltando. Então, isso é uma das formas, sabe, da gente ver que a gente é muito multidimensional, da gente relembrar isso. Então, na prática de bilocação do DNA 3 que a gente teve nas duas turmas, os alunos se bilocaram para cá, para onde eu estou agora, e tem muitos objetos aqui, né? Só dá para ver aqui essa estante aqui atrás, mas tem muita coisa nesse quarto. E eles acertam, gente, 90% das coisas que estão aqui, eles se bilocam. E aí, no último DNA 3, eu fui além. Eu falei, se dá para se bilocar e sentir o cheiro também, eu vou passar um perfume, tudo de câmera fechada, e eu vou pedir para eles sentirem o cheiro. E também, 90% acertou. Então, é muito impressionante, assim, sabe? Isso é o que nos aguarda, né? Conforme a gente vai caminhando para os cursos, assim, essas práticas da gente ir fazendo. Então é muito divertido o digging do impossível, porque eu quero me teletransportar. O que de pior vai acontecer? Eu vou chegar com apenas parte do meu braço vai ficar para trás, não sei o quê. Muito engraçado assim acompanhar esse digging. O que pode acontecer ali no subconsciente de Pra mim, o meu sonho ainda do impossível é ter um tapete voador, sabe? Estilo Aladdin, da gente, tipo, ele chega, sair voando nele, assim, pra mim, esse é um dos meus sonhos. Então, a gente pode fazer uma pequena praticazinha para terminar. Eu sei que a gente já passou do nosso horário, né? Mas quem puder ficar, que a gente pode conduzir uma meditação para a gente ver aprendizados com algum. Você pensar assim, em algum desafio da sua vida que você tenha, e a gente entender. A partir da fonte, o que você está aprendendo com isso? E aí liberar essa experiência de te ensinar sobre aquilo. Então, vamos já fazer para a gente completar a nossa aula, porque é sempre bom, né, uma praticazinha. Esse foi o nosso Digging 8. No curso do Digging, a gente tem Digging 9 e 10 também, que é Digging de ganhos e virtudes, que você vai aprender, quem estiver no curso do Digging vai aprender, né? Para essa aula, a gente revisitou as 8 formas do Digging, que é o que a gente aprende no DNA básico. Aí, 9 e 10, a gente aprende lá no Digging, que é um pouco parecido com o exercício que eu vou propor para vocês agora. Então, quem sentir, gente,
de vir para o curso do Digging. A gente vai aprofundar enquanto família de alma nesses 2 dias, né? Pré-requisito DNA avançado vai ser agora, sábado e domingo. Sábado das 9 às 18, domingo das 8 às 17. Porque tem o Jogo do Brasil e as alunas estavam pedindo para a gente fazer até um pouquinho mais cedo. Normalmente, quem se inscreve na última semana para os cursos fica num valor mais elevado, 1.690. Mas quem veio nessa aula e se inscrever até amanhã, dá para fazer por 1.490, tá? Que era o valor que a gente chama de early bird, para os que se inscrevem com antecedência. E aí, vamos então fazer essa pequena meditação para a gente. Vamos lá. Meu Instagram é anarosa.flordecura. Vamos fazer a nossa meditaçãozinha para fechar com chave de ouro? Então podemos fechar nossos olhos, tomar uma respiração profunda, trazendo a energia lá do centro da Terra por todo o seu corpo até o topo da cabeça, fazendo uma linda bola de luz, imaginando a cor ou cores dessa bola de luz, colocando a sua consciência ali dentro e vai subindo e subindo, olhando a Terra lá do alto, todo o universo lá do alto, estrelas, galáxias e constelações, outros universos, camadas de luz, uma camada de luz dourada, de anjos, mestres e guias no topo dessa camada, te encaminhando mais alto para essa camada gelatinosa, com todas as cores do arco-íris, as leis que criam e regem toda a criação, te levando mais para o alto. E aqui é opcional, se você quiser passar pela névoa rosa pink, que é a lei da compaixão, você pode. Se você quiser ir direto para o portal de luz, pelo lado branco, 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 você pode também, unificando a consciência da sua bola de luz com a consciência da fonte criadora de tudo que é. Se sentindo um com a fonte, percebendo que cada uma das suas células cintila a energia branca perolada da fonte, cada uma reverbera. E podendo ir mais alto e profundo na luz branca perolada, alto e profundo, gentilmente. E agora observando assim a sua vida lá do alto, observando qual é um desafio que tem a tendência de se repetir, ou um desafio que você está vivendo. E aí a gente vai aqui fazer uma forma simplificada, né? A gente não vai fazer um digging mais profundo, a gente vai fazer uma forma simplificada, mas que é muito potente também. Então, ao olhar para esse desafio que você está vivendo, de repente é um desafio de relacionamento, ou financeiro, ou de saúde, você vai se perguntar: o que será que a minha alma veio aprender com essa experiência? Se você quiser, você pode pedir para a fonte: fonte, o que minha alma veio aprender com isso? Que virtudes e qualidades eu estou desenvolvendo com essa experiência? Que virtudes você vem desenvolver com isso? Talvez um desafio financeiro está te ajudando a aprender sobre confiança em você mesma, ou sobre o seu próprio poder, ou sobre a sua força.
Vai vendo quais são as virtudes que você vem desenvolver a partir dessa experiência ou desafio. O que isso está me ensinando? Talvez seja determinação, talvez seja fé, entrega. Então, por exemplo, já amarrando aqui a pergunta da Carol. Quando você tem um voto de castidade, qual a melhor forma de liberar? Você pode, então, ver agora a partir da fonte o que sua alma estava querendo aprender quando fez esse voto. Às vezes era pureza. Então, vamos liberar a necessidade do voto de castidade para aprender sobre pureza e trazer que eu já aprendo a partir da fonte. E aí, fazer o comando de finalizar, concluir e completar esse voto para a luz do Criador. Então, agora que você já viu quais virtudes que você veio aprender com essa experiência, a gente vai fazer o comando lá na fonte, no portal de luz perolado branco, branco, branco. Fonte é comandado a liberar esse desafio ou experiência de estar a serviço de me ensinar sobre essas virtudes. E aí você nomeia quais são elas. Grato, está feito, está feito, está feito. E trazer fonte, que eu já aprendo essas virtudes da melhor maneira a partir do Criador. Sem mais precisar desse desafio de estar a serviço de me ensinar sobre essas virtudes, trazendo o que eu já aprendo a partir da fonte. Grato, está feito, está feito, está feito, me mostre. Então, liberando essa experiência de estar a serviço de ensinar essas virtudes e trazendo que você já aprende essas virtudes a partir da fonte, da melhor, mais elevada, mais fácil e amorosa maneira. E aí você pode também fazer o download das virtudes, por exemplo, confiança. Então, fonte é comandado trazer a definição e sensação de confiança em mim mesmo. É possível, permitido e seguro confiar em mim mesma. Sei como, já tenho isso. Grato, está feito, está feito, está feito, me mostre. Então, para cada uma dessas virtudes que essa experiência ou desafio estava ensinando, você traz elas a partir da fonte agora. Junto com a consciência de que você já aprende essas virtudes, sem mais precisar desse desafio para te ensinar sobre isso. Podendo aprender direto a partir do Criador. E aí a gente vai agradecendo a fonte. E eu vou fazendo aqui a nossa oração de fechamento, fonte criadora. Agradecemos essa aula introdutória sobre o curso do Digging. Agradecemos a Vaiana, Stable, toda a egrégora do Theta Healing, todo o conhecimento e canalização da Vaiana, toda a entrega e dedicação para que esse conhecimento chegasse até nós. Agradecemos a nossa família de alma que nos acompanha nessa jornada com o Theta Healing também. Agradecemos a nós mesmos e as escolhas da nossa alma, que cada um, cada uma aqui possa ter e já tem
uma linda, descansativa noite de sono, de puro relaxamento na fonte, entrega à fonte, rejuvenescimento, reenergização, vitalidade, que a gente já acorda amanhã renovados e nutridos, sentindo o amor da fonte em cada uma das nossas células. Arro, gratidão. E recebendo essa cachoeira de amor incondicional por todo o seu ser, podendo abrir seus olhos. Gente, que alegria, que bom ter encontrado vocês nessa noite. Grata pela presença. É a presença de vocês que faz, né, acontecer. E deixo aqui o convite tanto para o curso do Digging, mas também para entrar no grupo da comunidade chamado Teta em Movimento. Quase todos os sábados de manhã a gente tem conseguido ancorar o Teta em Movimento, que é um grupo aberto e gratuito para Teta Healers. Se você só fez o DNA básico, você já pode vir. Se você fez outros cursos, você pode vir também, em que a gente vai praticando, estudando Teta Healing. Às vezes eu dou, às vezes outro instrutor ou alunos avançados dão esse encontro. O último foi de leitura de anjos, mestres e guias. E também tem o grupo da Ju, né, Ju? Que é de noite, na segunda. Que horário que é, Ju? É às 7h15. Das 7h15. 7h15 às 9h15. A gente fica 2 horas para a gente poder fazer um digging. Uhul, arro. Então, 7h15 a 9h15 também, é aberto e gratuito o encontro dela. Então é isso, tem muita oportunidade, né, para vocês se aprofundarem. E eu espero que vocês possam se nutrir bastante e continuar na jornada de vocês. Tá bom? Boa noite, abraços e a gente vai se encontrando. Tchau, tchau. Ju, você manda o link lá no grupo daí. Bom, manda. Maravilha. Gratidão, querida.